Por favor, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Leremos a partir do versículo 21. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 21. Colossenses 1, 21. Você que achou, por favor, diga amém. Leiamos a palavra do nosso Deus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante os séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar o conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Deus, palavra viva, palavra eficaz, palavra que fala de forma tão profunda aos nossos corações por si só, mas nós te pedimos que nesse momento, ó Deus, refletindo nessas palavras, refletindo nas santas letras, o Teu Espírito Santo possa trabalhar na nossa mente e no nosso coração. Senhor, tira toda a falta de atenção, tira tudo aquilo que porventura tente levar as nossas mentes cativas para algum outro lugar, mas que possamos, ó Deus, estar aqui com o corpo e com a mente, compenetrados naquilo que o Teu Espírito Santo tem a falar as nossas vidas nessa noite, porque não queremos sair daqui da mesma forma como entramos, mas queremos sair daqui mais parecidos contigo. Fala, Senhor, aos nossos corações, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós temos caminhado nos domingos à noite na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E essa carta é maravilhosa, como os irmãos já sabem, mas vale a pena lembrar. Ela é escrita dentro de um contexto muito especial, porque Paulo ele nunca foi pessoalmente, ou ainda não havia ido pessoalmente a Colossos, a essa igreja, mas ele sabia de notícias sobre aquela comunidade por um homem chamado Epáfras. Epáfras foi alguém que Paulo havia pregado o evangelho em Éfeso, e esse homem tinha ido até Colossos, e a pregação dele foi tão eficaz naquele lugar, que tantas pessoas se converteram, que começou um trabalho, começou uma igreja, começou uma comunidade de fé. É importante que os irmãos entendam que quando a gente fala da igreja na Bíblia, principalmente no Novo Testamento e nessa região da Ásia, pedacinho ali da Europa, os irmãos não podem pensar num templo como esse. Os irmãos não podem pensar numa casa grande, com janelas como essa, um auditório tão grande assim, porque isso não era comum. O comum é que as igrejas se reunissem nas casas. Por isso o evangelista, o apóstolo João, quando ele vai escrever as suas cartas, ele vai escrevendo especificamente falando o nome de alguns líderes, porque a igreja se reunia na casa daquela pessoa. Hoje em dia nós precisamos entender que as casas ainda são uma estratégia de Deus poderosa para a pregação do evangelho. A sua casa é um lugar onde o evangelho pode ser pregado e pode ser proclamado para a glória do nome do nosso Senhor. Aqui em Marechal nós temos vivido essa experiência,
Hoje nós temos 14 pequenos grupos se reunindo nas casas e ali nos lugares mais diferentes, espalhados, não somente no bairro de Marechal, mas na circunvizinhança, Guadalupe, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, o outro lado de Marechal. Nós temos muitas pessoas espalhadas nesse lugar, proclamando a palavra de Deus também nas casas, assim como era no princípio. A igreja ela só passa a se reunir nos templos depois do ano 300 depois de Cristo, quando ela começa a ser institucionalizada, mas ainda assim o poder do evangelho estabelecido também nas casas, ele abre as fronteiras para que todas as pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Possivelmente esse era o contexto da comunidade de Colosso, que se reunia nas casas proclamando a palavra do Senhor. Mas, como todo aquele que quer fazer a vontade de Deus, os colossenses também tinham barreiras, eles também tinham objeções, eles também tinham pessoas que se levantavam contra eles. E, especificamente, naquele contexto de Colossos, eles tinham a falsa religião, chamada gnosticismo. Essa religião dizia que Jesus Cristo não veio em carne. Ele não veio em carne, ele veio, era apenas um tipo de espírito que andava sobre a terra. Essa religião era uma religião maldosa. Havia uma outra religião, uma outra cultura chamada docentismo. Ela dizia que, na verdade, você só alcança a salvação se você imprimir sofrimento ao seu próprio corpo. Então, aquelas pessoas estavam sendo chamadas a atrair sofrimento, jejuns, surras, esbofeteando seu próprio corpo para que eles pudessem, dessa forma, conquistar a salvação, como se Cristo não fosse suficiente para salvar. Aqueles homens também sofriam influência do judaísmo, que ali era presente naquela comunidade, e tentavam fazer com que, além do cristianismo, eles incorporassem práticas como circuncisão, guardar dias, fazer sacrifícios. Então todo esse era o contexto em que a igreja de Colossos vivia, parecido com o nosso. Porque também nos nossos dias, as pessoas já não negam mais a existência de Jesus. Ao menos o Jesus histórico, todos dizem, de fato ele veio ao mundo, mas de alguma forma se tenta esvaziar a fé em Jesus, se tenta dizer, ou se tenta desacreditar Jesus, ou ao menos dizer, não é somente Jesus, precisa de Jesus e mais isso, ou precisa de Jesus e mais aquilo, Jesus é apenas uma forma de espiritualidade para algumas pessoas. Isso não é novidade para Jesus, sabe? Desde que ele veio aqui na terra, viveu nesse mundo, as pessoas tentam desacreditar a sua obra, mas eu e você, quando entregamos verdadeiramente a nossa vida a Ele como nosso único e suficiente Salvador, somos testemunhas vivas de que Cristo transforma, de que Cristo muda vidas, de que Cristo faz aquilo que somente Ele pode fazer. Semana passada nós estivemos aqui com pessoas que foram resgatadas das drogas. Quantos jovens, quantos homens, quantas pessoas foram resgatadas de drogas tão profundas, um envolvimento químico, envolvimento que mexia com a mente, o corpo da pessoa já tinha necessidade, a inclinação para aquilo, mas o poder do Evangelho é tão grande, o poder do Evangelho é tão tremendo, que até a química do corpo da pessoa foi alterada para a glória de Jesus, porque esse Jesus é poderoso, esse Jesus é o que muda a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar. Jesus trabalhando dentro de nós, Jesus é aquele que transforma as nossas vidas para a glória do seu nome. Mas aquela igreja, aquela comunidade de fé, ela estava sendo afetada pelos ensinamentos que chegavam para ela. E por isso esse Epáfras, quando vai visitar Paulo, o apóstolo, que está preso, Paulo está preso na cadeia, primeira prisão de Paulo. Ali, Paulo começa a escrever a carta aos Colossenses como recomendação, para que eles possam vencer os desafios do dia a dia, aqueles desafios que estavam sendo propostos a ele. E lemos, na última vez, na semana retrasada, quando passamos por esse sermão, que Paulo começa a trabalhar ou a explicar para aqueles homens a necessidade de entender a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Não precisavam do gnosticismo ou daquilo que o gnosticismo podia ensinar, não precisavam do docentismo ou aquilo que o docentismo podia ensinar, não precisavam do judaísmo, porque Cristo é suficiente. Assim também para as nossas vidas hoje, Cristo é suficiente. Cristo é aquele que nos salva, aquele que nos chama. O sacrifício de Cristo é suficiente para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados, desde que
Entreguemos a vida a Ele como nosso único e suficiente Salvador. E isso, eu não falo apenas de um ato, eu não falo apenas de um momento em que você levanta a mão. Sim, esse momento é um momento significativo, é um momento transformador, é um momento em que dá norte para a nossa vida. Mas entendemos, e vamos ver nesse texto, que a caminhada da fé, ela tem a ver também com um processo de continuidade e de obediência. Não é apenas uma decisão, não é apenas algo que aconteceu em um momento no tempo e depois eu abandono aquilo para viver uma vida completamente diferente. Sabe, quando os europeus chegaram no Brasil, eles tentando, eu acredito que os religiosos com uma mente até de certa forma pura, tentando salvar aqueles que já moravam aqui no Brasil, os batizavam. Ainda que eles não entendessem tudo o que estava sendo proclamado, mas eles os batizavam, entendiam que através daquele batismo eles estavam salvando pessoas. Irmãos, não é isso. Nós não estamos aqui para fazer um ritual, para batizar pessoas, ou para ensinar canções, ou para ensinar a forma como se levanta a mão, como se canta, como se abre os olhos, ou como se fecha os olhos. Nós estamos aqui porque precisamos viver uma vida verdadeira em Cristo. Cristo precisa ser a nossa vida, a nossa esperança. E quando Cristo é a nossa vida, a nossa esperança, a nossa vida é transformada pelo poder desse Cristo. E essa transformação faz com que vivamos uma vida que exalte o seu nome, uma vida com hábitos, com costumes que glorifiquem o seu nome. Mas os nossos costumes não são para alcançar a graça. Na verdade, os nossos bons hábitos, as nossas boas obras não são para alcançar a misericórdia. O crente, ele faz boas obras porque ele foi alcançado pela graça. O crente faz boas obras porque ele foi alcançado pela misericórdia. O crente faz boas obras porque ele quer evidenciar o verdadeiro relacionamento que ele tem com Cristo Jesus. Mas depois de falar sobre a suficiência de Cristo, o apóstolo Paulo entra no texto que lemos essa noite. E no texto que lemos, Paulo vai nos lembrar, baseado de que Cristo é suficiente sobre todos os poderes, Cristo é autoridade sobre todas as coisas. Embasado nisso, o apóstolo Paulo, ele vai falar àquela igreja o seguinte: olha, vocês que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento e pelas obras mais que praticavam. O apóstolo Paulo lembra aqueles homens, aquela comunidade, aquela igreja gentílica, de que eles eram inimigos de Deus. O apóstolo Paulo diz para aquela comunidade que não havia salvação. Talvez ele se lembrasse do texto falado pelo rei Davi: em pecado me concebeu minha mãe. Ou do profeta Isaías, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, a verdade é que todos nós nascemos debaixo de condenação. Eu e você nascemos debaixo de pecado por causa do pecado de Adão. Eu e você temos uma inclinação natural para aquilo que é mal. E aqueles homens, aquela comunidade, nasceram debaixo dessa condenação. Algumas pessoas dizem: olha, Deus vai lançar algumas pessoas no inferno. Por que Deus vai fazer isso? Na verdade, o seu ponto de vista deveria ser diferente. A palavra de Deus é pregada para você, para que você saia do inferno. Porque lançado no inferno, você já foi por causa dos seus próprios pecados. Por ser pecador, eu e você já nascemos debaixo de condenação. Mas a boa notícia, o Evangelho de Jesus, é que Ele veio e se deu para que nós pudéssemos ser reconciliados com o nosso Deus. Aqueles homens estavam debaixo do pecado, eles estavam fora da harmonia com Deus. Sabe, quando nós cantamos, quando nós tocamos, quando nós exaltamos ao Senhor, nossa igreja tem coral, tem equipe de louvor, tem solistas, mas se alguém errar, ou se um dueto fizer um solo e começar a desafinar, você vai perceber, porque a desarmonia ficará nítida. Assim também é essa expressão harmonia que está sendo usada aqui no grego. É o que Paulo está falando. Nós estávamos em desarmonia com Deus por causa do nosso pecado. Deus está falando uma coisa e nós estamos falando outra coisa completamente diferente. Nós estávamos em hostilidade para com Deus. Por quê? Porque a nossa mente era escravizada pela velha natureza. Inclinação para aquilo que é mal, desejo de fazer aquilo que é errado. A nossa mente estava em constante oposição à vontade de Deus. E nós expressávamos isso.
Expressávamos isso através das nossas ações, através das nossas obras malignas, através de tudo aquilo que não glorificava, que não exaltava o nome do nosso Deus. Mas a palavra do Senhor, ela veio àqueles homens, e o apóstolo Paulo diz: agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O apóstolo Paulo, ele sabia que a humanidade caída, ela por si só não poderia se reconciliar com o Pai. É como se você tivesse uma dívida muito grande com alguém, e ainda que você trabalhasse sua vida toda, você não teria como pagar. A humanidade caída por si só não tinha como se reconciliar com o Pai. Quando nós falamos ou usamos a palavra religião, nós dizemos que a religião é aquilo que religa, que reconecta o homem com Deus. Mas isso por si só é impossível acontecer, porque nada que nós venhamos a fazer pode tampar o abismo que existe entre nós e o nosso Deus. Nada, absolutamente nada. Então, precisou da ação de Deus. A Bíblia diz em João 3,16, e foi lido na nossa quarta-feira, quando nós falamos do fruto, ou da característica do fruto do Espírito, do amor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, foi Deus que tomou a iniciativa, foi Deus que foi até a nossa direção, foi Deus que buscou nos reconciliar. Na verdade, a Bíblia é a história da reconciliação de Deus com o homem, mas não que o homem procure essa reconciliação, mas o próprio Deus, por amor, resolve te buscar. A Bíblia conta a história daquelas 99 ovelhas, ou na verdade das 100 ovelhas. Jesus conta essa parábola, e ele diz que o pastor, ele deixa 99 ovelhas num aprisco, mas ele sai atrás de uma que se perdeu. Ele atravessa montanhas, passa por vales, até encontrar com aquela pequena ovelha e trazê-la de volta para dentro do aprisco. Irmão, assim também é o Senhor contigo, assim também é o Senhor com você. O Senhor, ele deixa as ovelhas no aprisco guardadas e ele vai até a sua direção. Você pode pensar: pastor, mas eu estou aqui na igreja já, eu não deixo de vir para a igreja, mas talvez a sua mente esteja se distanciando do Senhor. Talvez vir para a igreja para você seja apenas um ato ritualístico, seja um ato que você faz constantemente, mas a sua mente e o seu coração estão completamente distantes deles. Quer ver quando a sua mente está distante do Senhor? Quando você está no culto pensando no que você vai comer depois do culto. Quando você está pensando aonde vai ser o lanche. Um pastor da segunda igreja, lá de Campos dos Goitacazes, ele disse que descobriu, eu falei isso com os irmãos, que alguns irmãos da igreja dele, quando ele chegava no último tópico do sermão, já pegavam o telefone, abriam no iFood e pediam a sua encomenda, para que quando chegassem em casa, chegasse juntinho com a encomenda do iFood. Quando a nossa mente está distante do Senhor, é quando nós estamos dentro do templo, mas na verdade nós estamos preocupados em conversar, em falar com nossos irmãos, mas a atenção para a adoração é perdida. Nós não privilegiamos o momento de falar para Jesus o quanto Ele é santo, o quanto Ele é amável, o quanto Ele é querido, o quanto Ele é desejado. Quando nós estamos distantes da presença do Senhor, é quando nós, ainda que estejamos participando de uma comunidade de fé, numa reunião como essa, na verdade não conseguimos nos concentrar na pregação da palavra de Deus, porque a nossa mente é cativa, é levada para outros lugares. Irmãos, as 99 ovelhas, elas estão no aprisco, mas o Senhor, Ele me ama e te ama tanto, que ainda assim Ele vai na sua direção, porque Ele quer te resgatar, Ele quer te trazer para perto, Ele quer te trazer para a comunhão. O Senhor é aquele que nos chama para a reconciliação com Deus. Cristo pagou o preço para que isso acontecesse. Ele se fez carne, habitou entre nós. Ele morreu na morte sacrificial de cruz, sim, é verdade. Mas eu queria que você pensasse que mais do que isso, o Deus de toda a glória se fez um bebê e se permitiu ser amamentado por uma menina de aproximadamente entre 13 e 16 anos, era a idade de Maria. A fralda dele, da época, foi trocada por uma menina. Uma menininha, uma jovenzinha.
Ele aprendeu a falar. B com A faz Bá. Ele escolheu deixar se esvaziar completamente para absorver gradativamente, ponto a ponto. Cresceu. Sabe quando você fica adolescente, que você tem aquelas dores nos ossos, a dor do crescimento? Ele possivelmente teve. Só que a gente não está falando de uma pessoa comum como eu e como você. Nós estamos falando daquele que, quando nada existia, quando não havia tempo, quando tudo é parado, ele disse: haja. Através dele todas as coisas foram feitas. Tudo o que se fez foi feito por ele, para a glória dele. Mas ele abriu mão de tudo isso, por amor, para vir te resgatar, para vir me resgatar. A reconciliação de Cristo é algo sério demais. A doutrina do gnosticismo dizia que a morte dele não era a morte real. Na verdade, eles diziam que Cristo entra no ser humano, Jesus. Havia um menino chamado Jesus. Então o Espírito de Cristo entrou nesse menino chamado Jesus. Mas quando chega na hora da crucificação, o Espírito de Cristo foi embora e deixou o menino, o homem Jesus, sozinho para morrer na cruz. Porque o Espírito não morreu na cruz, o Espírito de Cristo teria saído. O gnosticismo vai ensinando essa ideia, e o apóstolo Paulo ele está justamente combatendo, dizendo: olha, a reconciliação foi real, foi no corpo da sua carne. Foi no corpo da sua carne. Não se deixe enganar, igreja, era o que ele estava dizendo. Não se deixe enganar pelas mentiras das falsas doutrinas, porque o que Cristo fez por nós é real. É impressionante a submissão que o nosso Senhor teve ao Pai. E por quê? Porque ele fez isso. Ele não fez isso em vão, ele não fez isso à toa. Ele fez isso para que eu e você pudéssemos ser demonstrados ou apresentados a Deus como santos, inculpáveis, irrepreensíveis. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que, apesar de sermos pecadores, a reconciliação de Cristo em nós, ela foi integral. Nós, no passado ou antes de Cristo, se você ainda está antes de Cristo, você há de testemunhar isso, que na sua vida nós buscamos os prazeres desse mundo de forma diligente. Nós buscamos os prazeres dessa vida com frequência, com força, com vontade. Na verdade, sem querer, servimos a Satanás. Sem querer, servimos a Satanás com as nossas atitudes e com as nossas palavras. Mas através do sacrifício de Cristo, nós somos livres, santos. A palavra grega quer dizer inculpáveis, é amonos. Ela diz, você está sem mancha. Você tem ausência de qualquer coisa errada. Irrepreensível é o termo jurídico que se chama anéclitos. É um termo jurídico para dizer que aquela pessoa foi livre de toda e qualquer condenação, que não existe mais palavra válida de acusação contra ela. Isso quer dizer que o inimigo de nossas vidas, o acusador, a antiga serpente, ele não tem poder de acusar aquele que entregou a vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que teve a sua vida remida pelo sangue do Cordeiro. Ele não tem poder de acusar essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa foi justificada por Jesus. O ser santo, ou a ação de santidade nas nossas vidas, não é simplesmente um esforço humano, mas na verdade são méritos que foram conquistados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ser santo e irrepreensível não é por causa da minha e da sua vida, porque se você for honesto, independente do tempo que você tenha dentro dessa comunidade de fé, e olhar para dentro do seu interior nessa hora, e eu não quero acusar você, na verdade nessa hora eu olho para dentro do meu interior também, você vai se lembrar que nessa semana você fez algo que desagradou a Deus. Você vai se lembrar que nessa semana você fez algo que entristeceu ao Senhor. Então, quando Deus ele te olha como santo, como justo, como irrepreensível, Ele não olha você apenas pelas suas ações, mas Ele olha pelos méritos de Cristo, por aquilo que Cristo fez por nós. Mas cabe a mim e a você também termos atitudes que glorifiquem ao nome do Senhor e que demonstrem esse amor por Deus, ou que demonstrem esse ser irrepreensível e ser inculpável diante da presença de Deus. Essa semana, enquanto li a palavra de Deus, li o final do Evangelho de João. Quantos estão lendo a Bíblia juntos aqui com a igreja? Todo mundo que está lendo junto? Amém. Então você leu junto comigo o final do Evangelho de João. E você viu a cena do lava-pés.
E aquela cena é uma cena interessante, porque Jesus tira o seu manto, aquilo que o judeu usava para colocar na cabeça, para orar, para buscar a Deus. Ele se abaixa diante dos seus discípulos, ele lava os pés dos discípulos e seca com aquele manto. E o apóstolo Pedro, ele diz assim: não pode lavar meu pé. O senhor não pode lavar meu pé? Que é isso? Está errado. Jesus, ele diz para Pedro: se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo, você não vai participar daquilo que eu estou fazendo. Deixa de ser desobediente, rapaz. E aí o Pedro, ele vem com a réplica, ele diz assim: então me dá um banho, lava o meu corpo todo. Jesus diz: aquele que já foi purificado não precisa lavar o corpo todo, mas apenas os pés. Parece que o Senhor Jesus está ensinando para nós que quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, entregamos a vida a Ele como o único e suficiente Salvador, nós tomamos um banho do corpo todo, mas na caminhada da vida, nós sujamos os pés. Na caminhada da vida, nós machucamos os pés, e é por isso que esses pés precisam ser lavados, precisam ser limpos, precisam ser cuidados. Mas só quem pode lavar os nossos pés e os nossos pecados é Jesus. Então é por isso que para o crente precisa haver a prática diária de confessar os seus pecados, de colocar a sua vida diante do altar do Senhor, dizendo: Senhor, eu pensei isso, Senhor, eu falei isso, Senhor, eu maquinei isso, Senhor, isso estava na minha mente, no meu coração. Você pode pensar e perguntar: quem você acha que eu sou? Eu acho que você é um pecador, tão pecador quanto eu. E a palavra do Senhor diz que se nós nos julgarmos, nós não seremos julgados por outros. Então, como é bom quando eu e você, através de um autoexame, de uma autoanálise, podemos analisar a nossa própria vida e corrigir a nossa vida no que precisa ser corrigido, para que não precisemos ser corrigidos por aqueles que estão do lado de fora. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo, mas se o sal não serve para salgar, ele vai ser pisado. A palavra é muito séria, a palavra é muito dura. O sal que não servia para salgar, ele era usado para fazer estradas, ele era colocado na rua e passavam por cima as carroças. Quem aqui quer que as pessoas passem por cima de você? Eu e você não queremos, mas para que isso não aconteça, nós de fato precisamos ser sal da terra e luz do mundo, fazendo a diferença no mundo onde nós estamos, e não nos conformando com esse mundo, não tomando a forma desse mundo, não falando como fala esse mundo, não pensando como pensa esse mundo, ainda que isso faça com que sejamos excluídos do núcleo A ou do grupo B. Isso não é importante, porque o mais importante é sermos aceitos por Cristo. O nosso Senhor nos olha constantemente, irmãos. O nosso Senhor é aquele que vê a nossa mente, o nosso coração. O meu convite para você é que nós possamos abrir a vida diante dele. Mas o texto ainda fala no 23 que existe uma característica. Aqueles que são irrepreensíveis, ou se é que vocês permanecem na fé, alicerçados, firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e foi pregada a toda a criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. A perseverança é uma característica do cristão. O cristão não é aquele, na minha adolescência, infância, a gente ouvia falar sobre crente Raimundo. Sabe o que significa crente Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo. O cristão verdadeiro, ele não é crente Raimundo. O cristão verdadeiro não é aquele que entra na via, mas daqui a pouco se desvia. A perseverança é uma característica daquele que entregou a vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O doutor Russell Shedd, ele defende que nós fomos salvos por Cristo, e ele enfatiza que se essa salvação foi feita por Cristo e não por homens, ela é perfeita, ela é infalível, ela é irrevogável. Então por isso nós não deixamos de ser salvos, porque essa salvação foi feita por Cristo. Então, pastor, já que eu fui salvo, a partir de hoje eu vou fazer o que eu quiser e não tem problema. Irmão, se você está pensando assim, você nunca foi salvo. Você nunca encontrou Cristo.
Porque quando você encontra com Cristo como seu único e suficiente Salvador, Ele muda a sua forma de pensar, Ele muda a sua forma de agir. É no Cristo que você encontra o verdadeiro prazer e a verdadeira alegria. O crente não deixa de beber porque ele não pode beber. O crente não deixa de fumar porque ele não pode fumar. O crente não deixa de bater, de agredir, de ser brigão porque ele não pode ser brigão. O crente deixa de praticar as más obras porque ele encontrou em Cristo um bem maior, uma alegria maior, um prazer maior, um viver maior, melhor. Cristo é a esperança do cristão. Nós não nos afastamos do pecado. Nós não corremos do pecado porque o pecado é feio, irmãos. Nós corremos do pecado e corremos na direção de Cristo, porque Cristo é lindo demais, Ele é muito melhor do que qualquer pecado. A vida com Cristo é a melhor vida que nós temos para viver. O seu Shed, ele fala sobre isso. Ele fala que se você entregou de fato sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é aquele que perseverará. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sejamos fiéis até a morte, porque isso é a característica da verdadeira salvação. Pastor, vou me desviar um pouquinho, estou jovem, depois eu volto. Irmão, você não entregou sua vida a Jesus. Você não entregou sua vida a Jesus. Pastor, eu vou me batizar daqui a uns 2 anos, porque aí eu quero me batizar com 15, com 16, com 17, com 25. Irmão, talvez você não tenha entregue sua vida a Jesus, ou se entregou, você não compreendeu direito a pregação do Evangelho. Porque quando Cristo muda a nossa vida, a gente quer falar para todo mundo o que Ele fez. Quando você ganha um presente, você não guarda esse presente para você. Quando o seu time de futebol ganha, você não guarda só para você, você guarda para todo mundo, você fala para todo mundo. Seu time ganhou hoje? Ganhou? O meu ganhou ontem. O Moisés me deu parabéns. Moisés me deu parabéns. Ele está mudando, irmão Mério. Me deu parabéns. Quando acontece alguma coisa boa com você, você quer falar para todo mundo. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você quer se batizar. Já tem gente falando, pastor, eu quero ir no próximo batismo. Pode ser semana que vem? Não, não pode ser semana que vem. Pela misericórdia de Deus, só daqui a 3 meses. Se o Senhor nos permitir assim. Mas dê testemunho de Cristo. Deixe a alegria de Cristo invadir a sua vida e o seu coração. Mas o apóstolo Paulo fecha. Ele fecha esse pedaço, esse momento da carta, falando que o que ele faz, ele não faz porque é bonzinho. O que ele faz, ele não faz porque é uma pessoa altruísta, o que é uma pessoa, porque é uma pessoa evoluída em relação às outras pessoas. O que o apóstolo Paulo faz, ele faz porque ele foi chamado, ele foi comissionado por Cristo. Ele está preso na cadeia por causa da pregação do Evangelho. Então ele está preso por causa da igreja, ele está preso na cadeia por causa de Cristo, ele está preso por causa dos colossenses. E ele quer dizer para aqueles homens, para aquela comunidade, que aquele sofrimento, ou que apesar de estar passando por aquele sofrimento que ele está atravessando, ele tem a plena ciência de que Cristo é suficiente. Então aquela comunidade, apesar de ser pressionada pelas religiões ou pelas pseudo-religiões que os cercam, eles deveriam permanecer firmes na fé em Cristo, porque Cristo também é suficiente para a vida deles. Paulo foi comissionado, ele se tornou ministro com sofrimentos, ele se alegrou nos sofrimentos de Cristo por causa da igreja. E ele sabe, ele fez isso porque aquilo foi uma determinação. Ser ministro foi uma determinação de Deus para a vida dele, para que se cumprisse plenamente a vontade de Deus. Muitas vezes, eu e você, que tomamos a decisão de seguir a Jesus, nós passamos por problemas. Irmãos, crentes passam por problemas, misericórdia, mas é verdade. Não são só os não crentes que passam por problemas. Na verdade, o sol se põe entre os justos e os injustos. A chuva cai sobre justos e injustos. Todos nós passamos por provações. Então, qual a diferença do crente? A diferença do crente é que temos o Emanuel, é que temos o Deus conosco,
Ele está do nosso lado a cada momento, Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos fortalece. Ou você não vai se lembrar daquela situação difícil que você passou na sua vida e parecia que você estava andando anestesiado sobre as nuvens, onde você tirou forças para resolver determinados problemas, em que pessoas nenhuma, quando as pessoas ao seu redor olhavam para você, elas diziam assim: como pode ele está de pé, ela está de pé, ele permanecer firme? Irmão, aquilo ali era a presença do Senhor sustentando a minha e a sua vida. Era o Senhor nos guardando, era o Senhor nos consolando. O Senhor passa com problemas, passa com os crentes pelos problemas que eles passam. E o Senhor é aquele que nos conduz ao desfecho que, segundo a sua vontade, glorifica o seu nome, mas além disso, abençoa a vida de outras pessoas. O apóstolo Paulo, ele diz que nós consolamos com o consolo que fomos consolados. Então, experiências que atravessamos nas nossas vidas, elas servem para ajudar outras pessoas a superarem os mesmos desafios e os mesmos obstáculos que nós passamos. Porque uma coisa é falar teoricamente, outra coisa é falar com peso de verdade, porque você já passou, já teve aquela experiência também na sua vida. Cristo muitas vezes permite que nós passemos por problemas, mas Ele traz a solução, para que através dessa solução ou desses problemas que passamos, nós possamos ajudar outras pessoas também a passarem. Por isso não podemos pensar que a vida de alguma forma será sem sofrimento. Parece que o apóstolo Paulo, comentarista bíblico, diz, ele entende que o sofrimento faz parte da vida e faz parte da vida do cristão, mas que é necessário passar por esses sofrimentos e que esses sofrimentos prepararão o nosso caráter, nos farão nos tornar mais fortes e preparados para os desafios da vida. Então não pense em viver uma vida em que você nunca vai sofrer, porque nem nessa fé, nem em nenhuma outra fé você vai encontrar algo assim. Não pense nisso. Na verdade, nós somos uma geração que corre da dor. Nós somos uma geração que corre da tristeza. Nós somos uma geração que corre da angústia, e nós corremos dessas coisas, usando subterfúgios que nos distraem, ocupam a nossa mente, liberam dopamina, o neurotransmissor, na nossa mente, para que nós possamos, distraídos, não pensar mais naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas a garotada, a rapaziada que vai para a academia, eles já sabem que sem dor não tem ganho, que para crescer tem que fazer exercício físico. O pessoal que é militar, que trabalha no exército, nas forças armadas, sabe que quando um treinamento de fato precisa ser feito de forma efetiva, eles são levados para o meio do mato e fazem ali as suas manobras. O pessoal que é concursado público, que tem um bom emprego ou tem estabilidade, sabe que para chegar até aquele momento foram necessárias horas de estudo, de preparação. Então tudo aquilo que nós sofremos para conquistar, aquilo que é valoroso para nós, aquilo que é importante, na verdade produz um preço de glória. Mas eu e você não podemos pensar que o sofrimento não faz parte da vida, porque faz parte da vida. Mas assim como Paulo sofreu, ele sofreu em Cristo, ele caminhou com Cristo, e por Cristo ele foi mais que vencedor. Ele foi aquele que disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E qual foi a vitória de Paulo? A vitória de Paulo foi exatamente esse versículo tão profundo. O mistério que esteve oculto durante todos os séculos e todas as gerações, mas que agora foi manifesto a todos os seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer a riqueza da glória desse mistério, que é Cristo em nós, esperança da glória. O gnosticismo, o docentismo, diziam que para que você pudesse ter uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade elevada, você precisava entrar naquela religião, e ali haveriam coisas ocultas que seriam ensinadas para você, conforme você fosse se aprofundando. Havia um mistério, e quando você descobrisse aquele mistério, aí você de fato seria pleno. O apóstolo Paulo está dizendo: não é nada disso, isso não é verdade. Olha, de fato havia um mistério oculto em todos os séculos,
Em todas as gerações, as pessoas não tinham clareza, elas tinham até algumas sombras, sabiam que o salário do pecado era a morte, que era necessário matar um cordeiro, que era necessário que houvesse derramamento de sangue. Eles tinham fé, mas eles não tinham uma visão plena, eles não tinham uma revelação completa. Pois bem, nesse tempo, Cristo foi plenamente revelado, e é esse Cristo que o apóstolo Paulo anunciava àquela igreja, é esse Cristo que nós anunciamos nessa noite. Cristo em nós, a esperança da glória. Por que em nós, pastor? Porque na vida daquele que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar no crente. Então a presença de Deus, o tesouro precioso, passa a morar dentro da vida do crente. Eu e você agora, quando a nossa vida é entregue a Cristo, não somos mais escravos do pecado. Mas eu continuo pecando. É uma decisão que você toma. O crente não é escravo do pecado, porque as correntes do pecado foram quebradas. O Espírito de Deus vive dentro do crente. Ele pode viver uma vida sem pecado. A diferença do crente para o não crente é que quando o crente peca, ele peca porque decidiu pecar. Ele decidiu pecar, ele não tem mais aquela tendência, ele foi transformado por Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo vive em nós não para que nos preocupemos somente em não pecar, mas para que nos preocupemos em viver uma vida que engrandeça ao Senhor. E como é que a gente engrandece ao Senhor? A gente engrandece ao Senhor no trato com o irmão. A gente engrandece ao Senhor quando nós entendemos que esse Espírito de Cristo, ele habita tanto no judeu como no gentio. Quando nós temos unidade dentro da nossa igreja, da nossa comunidade de fé, nós engrandecemos ao Senhor. Nós engrandecemos ao Senhor quando nós honramos e respeitamos as pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós honramos o nosso pai, a nossa mãe, quando nós respeitamos, não provocamos a ira do nosso filho, da nossa filha. Nós engrandecemos ao Senhor quando as nossas atitudes e a nossa segurança está em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aí vem a tempestade, vem a tribulação, vem o problema, mas a nossa fé não fica indo para lá e para cá. Eu falei nessa manhã com a igreja, com as câmeras fechadas. Essa semana faleceu uma querida nossa. E na terça-feira eu estive visitando ela no hospital, CTI. E ela disse para mim, algo que marcou minha vida, meu coração. Ela disse para mim o seguinte, ela disse, olha, o negócio é sério, pastor, é grave. Eu não sei se eu vou voltar para casa. Eu disse, que é isso, irmã? O rosto dela estava corado, sabe? Ela estava bem. Eu falei, irmã está com o rosto corado, a irmã está bem. Ela falou, pastor, fique tranquilo, eu estou em paz. Ela estava em paz porque a paz dela não dependia das circunstâncias pelas quais ela estava passando, mas a paz dela era uma pessoa, é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, se você tem paz em Cristo, se você tem a consciência de que Cristo habita na sua vida, não importa aquilo que as pessoas pensam de você. Se você tem a consciência de que Cristo habita no seu coração, não importa o julgamento dos outros, de A, B ou C, porque o julgamento, a pessoa mais importante desse universo, te chama de filho amado, filho querido, filho desejado. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus nas nossas vidas, mas também da glória de Deus em todos aqueles que estão ao nosso redor. Essa é a mensagem. Esse é o mistério que foi revelado, e por isso Paulo dizia que valia a pena sofrer, valia a pena estar preso, para que todas as pessoas pudessem ser alcançadas de forma profunda por essa palavra. E você está aqui hoje, nessa noite, sentado nessa congregação, porque essa palavra ela veio para você, ela veio também para alcançar o seu coração, porque o desejo de Cristo é que Ele também esteja em você, é que Cristo também habite na sua vida plenamente. Pastor, eu tenho muita coisa ainda para eu deixar de fazer. Adriano, eu tenho muita coisa que me prende lá atrás.
Ô irmão, eu estou te dando um exemplo daquele que abriu mão da glória. Eu tenho a minha família, eu tenho a minha tradição religiosa, eu tenho os meus costumes. Eu estou te dando o exemplo daquele que deixou todo o conforto, todo o prazer, para se fazer carne como um de nós, entregar a vida na cruz do Calvário, para nos reconciliar com o Pai. E esse Cristo fez isso para nos dar a vida verdadeira. Você quer a vida verdadeira? Você quer a vida de Jesus na sua vida? O apóstolo Paulo vivia por isso. A função do apóstolo, a função do pastor, a função do líder, é anunciar que Cristo salva, é advertir com relação aos erros doutrinários e morais que aquela igreja estavam vivendo, é de ensinar toda a vontade de Deus e preparar todo o homem para permanecer firme diante de Deus. Essas foram palavras do Dr. Russell Shedd. Essa é a nossa missão, essa é a minha missão, e por isso eu venho aqui nessa noite, para te dizer, é tempo de vivermos a suficiência de Cristo em nossas vidas, nas nossas atitudes, nas nossas relações. Por favor, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu gostaria que você meditasse nesse momento, naquilo que foi dito, e que em Jesus você possa tomar decisões nessa noite, decisões de não aceitar o engano religioso, de não aceitar a prisão do pecado, a prisão da imoralidade, de não aceitar dialogar com tudo aquilo que te afasta da presença gloriosa do nosso Deus e do seu poder e da sua manifestação. Deixa Cristo ser suficiente, porque de fato Ele é, em todas as áreas da sua vida. Ele é suficiente para salvar, Ele é suficiente para transformar, Ele é suficiente para te dar a vida verdadeira. Eu gostaria de te dar a oportunidade de que hoje seja um marco de mudança na sua vida, um dia de mudança de rota, de mudança de trajetória. Eu vejo muitos visitantes aqui e imagino que você tenha vindo com alguém, você não veio sozinho, mas se você ainda não tomou a decisão de dar o primeiro passo por seguir a Cristo, eu gostaria de te dar essa oportunidade nessa noite. E eu quero fazer isso de duas formas. Se você entende que Cristo é seu único e suficiente Salvador e que você quer entregar a vida a Ele, eu peço que você levante uma de suas mãos. Essa é a primeira forma. Você erga bem alto uma de suas mãos, para que nós como igreja possamos ver e possamos te abraçar e te ajudar. Mas se ainda há algo toma conta do seu coração e te impede de fazer esse movimento, você não veio sozinho. Eu gostaria que você procurasse a pessoa com a qual você veio e dissesse: olha, eu quero mudança na minha vida, eu creio que Cristo é suficiente para mim e eu quero ajuda para caminhar com Ele a partir desse momento. Eu tenho essas duas opções para você, mas deixe o Espírito Santo de Deus encher e inundar a sua vida nessa noite, porque o Cristo que é suficiente está fazendo uma obra em você e através de você. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela Tua palavra, te agradecer, Senhor, por esses ensinamentos tão profundos que o Senhor deu através do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, mas também são princípios que valem a pena serem aplicados nos nossos dias, na nossa vida, na nossa comunidade de fé. Ó Deus, que em todas as áreas para nós fique muito claro de que Cristo é suficiente, Cristo é melhor que o pecado, Cristo é melhor que a nossa própria vida. Cristo, na verdade, é o motivo real que nos faz caminhar, que nos faz andarmos, que nos faz ficar de pé, porque Cristo em nós
é a esperança da glória, da manifestação da tua glória em nossas vidas e na manifestação da tua glória em todos aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, fica conosco. Senhor, nos dá uma semana cheia da tua presença, do teu amor, da tua graça, da tua paz, da tua misericórdia. E que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos evidenciar, assim como no passado evidenciávamos as obras da carne, mas que hoje possamos evidenciar uma vida verdadeira em Cristo Jesus, uma vida que exalte o seu nome, uma vida que glorifique o seu nome. Senhor, fica conosco e nos despede debaixo da tua santa paz. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora e consoladora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua igreja, aqui em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, e espalhada em toda a face da terra. Que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te abençoe, minha irmã. Vá em paz, Deus é contigo.